Estão todos bem? Amém? Pronto, estão bem, né? Graças a Deus. A graça de Deus tem sustentado, provido aí cada irmão. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos falando aí, nosso tema geral, vida cristã, falando sobre salvação, né? Como ter a certeza de salvação. E a oração do meu coração é que você que nos visita, tá? Esteja sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus por meio de sua palavra. Você, meu irmão, que já se curvou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também o escute, para que assegure cada vez mais em seu coração essa certeza dada por Deus a cada um de nós. Então Deus abençoe aos nossos visitantes, né? Rayane é convidada da nossa irmã Yasmin. Deus abençoe a sua vida, veio hoje pela manhã tomar café conosco, gostou de estar aqui hoje à noite. Deus abençoe a ela, tá? Também Jerusa, tá? Nossa irmã, ela já é crente, né? Teve conversando comigo hoje pela manhã, ela está aqui nos visitando, então que os irmãos possam orar por ela, já é crente, e pela família dela, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, e o nosso, que não é mais visitante, o nosso amigo Manuel, que Deus abençoe sua vida hoje à noite com a palavra de Deus, e saia daqui, né, com a certeza de que é ou que não é crente no Senhor Jesus Cristo. A oração do meu coração é que até o final do culto tome essa maior e mais importante decisão. Como eu disse nas outras mensagens baseado aqui, há um assunto em curso da nossa vida que é o mais importante de todos, é a salvação de sua alma, a salvação de sua alma. Romanos 8, capítulo 8, verso 31, nós estamos fechando, né, essa série de mensagens falando sobre a salvação, como ter essa certeza. Então nós vamos ler do verso 31 até o 39, diz assim, você está com sua Bíblia aberta, deixe ela aberta, olhe para ela e deixe Deus falar ao seu coração. Diz assim: que diremos, pois em algumas, né, mas que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas a todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas, algumas versões vai dizer porém, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu tenho certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderosos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Para mim, essa humilde opinião que tenho sobre esse texto, é o principal texto que fala ao seu coração que nada e nem ninguém pode impedir o que Deus começou no seu coração, que é a salvação da vida eterna. Então, o capítulo 8 de Romanos, ele assegura os crentes dessa segurança, dessa salvação prometida por Deus.
E essa promessa de segurança prometida por Deus, Paulo desenvolve justamente no capítulo 8, dizendo: é vida no Espírito. E esse Espírito, ele vai fazer com que você tenha segurança, produzindo efeitos na sua vida. E se os irmãos lembram bem, sempre nas mensagens, Paulo tem um ponto para desenvolver essa segurança, que é no versículo 1 do capítulo 8. Me acompanhe. Versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, como é que eu sei? Como é que eu posso saber se não há nenhuma condenação para mim? Como é que nós podemos saber de quem não há contra esses nenhuma condenação? A partir do versículo 2, Paulo desenvolve esses questionamentos, Paulo desenvolve essa segurança na vida do crente, falando que esse Espírito, vida no Espírito, esse Espírito, ele mostra e aplica a obra de Jesus Cristo na sua vida. Depois ele diz que esse Espírito nos inclina a cogitar, a pensar nas coisas de Deus e esquecer as coisas da carne. Eu não devo mais nada à carne. E depois, Paulo continuando, ele diz que esse Espírito que habita em nós, ele nos capacita a vencer a carne e o poder do pecado. E logo em seguida ele diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito, fazendo com que esse Espírito nos conscientize de nós, aliás, que somos filhos de Deus. E por último, a última mensagem, Paulo diz que esse Espírito que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, e dizendo que em todas as coisas cooperam para o nosso bem, Então essas são as atitudes do Espírito Santo, os efeitos produzidos em nós, para esses na qual não há nenhuma condenação. E Paulo aqui, já no final aqui desse capítulo, ele traz uma segurança, traz um conforto, ele traz aqui, irmãos, uma tranquilidade. Nessa última mensagem aqui do apóstolo, aliás, nessa última passagem aqui do apóstolo Paulo, ele tranquiliza o crente, aquele grupo que está lá no versículo 1. Para esses não há nenhuma condenação, que estão em Cristo Jesus. E aqui no final ele tranquiliza esse crente, de que realmente ele está salvo. Aqui no finalzinho, ele traz um conforto, ele traz uma segurança mais nobre, podemos dizer assim. Ele traz algo que tranquiliza e tira toda e qualquer dúvida que você tenha, se você é filho de Deus, se você é salvo ou não no Senhor Jesus Cristo. É esse texto aqui. E eu queria passar expositivamente para vocês, já que a gente temos tempo, para que vocês entendam e tranquilize isso no seu coração. E você que nos visita também tenha essa, não tranquilidade, mas um confronto do Espírito Santo dizendo: é necessário você se render a Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, não existe nada, segundo o texto, e nem ninguém em todo o universo que possa nos separar do amor de Deus ou impedir que Deus nos dê a vida eterna. Ele prometeu. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve isso aqui por meio de 4 perguntas. Lógico, existe mais no texto, mas eu quero apenas resumir e sintetizar apenas em 4 perguntas. Como Paulo assegura de forma sublime, tranquilizadora em meu coração, em seu coração,
que nada e nem ninguém pode me separar, possa fazer com que eu perca a salvação que Deus começou em meu coração. Ele faz isso por meio de 4 perguntas. Logicamente que é pergunta de retórica. E pergunta de retórica, todos nós sabemos que é aquela pergunta que fazemos, mas já sabemos a resposta. Mas as perguntas de retórica que você vai encontrar na Bíblia é para que justamente traga algo vívido daquilo que o autor quer dizer. Traga algo que confronte você a você refletir. Você é salvo e nada e nem ninguém pode separar ou tirar isso de você. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. A primeira pergunta. A primeira pergunta que Paulo... Só um detalhe. Eu costumo aplicar no final. Mas a cada pergunta eu quero já fazer a aplicação. Então se vocês puderem notar a aplicação para o seu coração, vocês notem. Porque é isso que vai fixar muito bem em seu coração. Então cada pergunta eu já vou aplicando para que você reflita. E até o final do culto, você tenha segurança no seu coração se você é salvo. E você também tenha ponderações e reflexões a fazer. E assim se curvar a Jesus no final do culto. Primeira pergunta, para nos assegurar. Paulo diz: quem será contra nós? Quem será contra aquele povo que está lá no versículo 1? Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem será contra nós? Ele diz no versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? O nós aqui, que Paulo se refere aqui no versículo 31, se Deus é por nós, são aqueles, como Paulo, creram. Porque muita gente pode interpretar aqui e ler, não, Deus é por mim também. Mas o nós aqui é aqueles que creram no Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, aos quais Deus prometeu dar a vida eterna. Então quando Paulo diz aqui, escrevendo para a igreja de Roma, quando ele diz aqui o nós, quando ele fala aqui o nós, é ele e a sua audiência. Então, o que une Paulo e a audiência de Paulo? Tanto Paulo como a sua audiência, os seus leitores, crerão no Filho de Deus, no Salvador do mundo, no Messias prometido, aquele que morreu numa cruz pelos pecados. Então, nós aqui não é todo mundo. Eu já quero chamar a sua atenção para isso. Não é todo mundo. Então a pergunta é, se Deus é por nós, Paulo que escreveu, eu que estou lendo aqui para vocês, e vocês que estão ouvindo, aqueles que creram no Messias prometido, Salvador do mundo, que morreu numa cruz pelos seus pecados, Então essa pergunta aqui, quem será contra nós? Ela se deve ao fato, irmãos, de que muitas pessoas poderiam se levantar contra nós. De fato, até poderiam e têm direito de se levantar e perguntar, por exemplo, como é que um Deus justo pode perdoar um pecador como você? Como é que um Deus justo, santo, pode justificar injustos e ainda dar a vida eterna, quando na verdade eles mereciam era a condenação por conta dos seus atos? E por que vocês se consideram justificados, perdoados, em que vocês são melhores do que nós? Então pessoas poderiam se levantar e dizer algo contra nós. Algo contra nós. Isso pode e vai acontecer de muitas vezes. Se levantar com relação a essas perguntas. Muita gente poderia fazer. Mas a resposta que Paulo dá aqui para a gente, a essas indagações,
quem será contra nós? Quem será contra aqueles que creram em Jesus Cristo? Quem será contra aqueles que foram justificados, perdoados dos seus pecados, a quem Deus prometeu a vida eterna? A resposta do próprio Paulo está no texto: ninguém pode ser contra nós e impedir que nós recebamos a vida eterna. Por que está no texto, pastor? Porque é o próprio Deus que proporciona isso. A prova disso é que ele usa 3 argumentos aqui para responder essa pergunta. A resposta é: quem será contra nós? Ninguém. Por que ninguém? Porque é o próprio Deus quem promete vida eterna, justificação, perdão de pecado. Não é o pastor, não é o líder, mas é o próprio Deus que diz: ninguém pode ser contra nós. Por que ele diz? Implicitamente, 3 argumentos bem simples. O primeiro: quem será contra nós? Ele diz aí, logo no início. O primeiro argumento para isso é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas aqui que Paulo diz? Que coisas são essas à vista das quais Paulo pode dizer: ninguém pode ser contra nós? A resposta está no versículo 28 e 30. Eu preciso ler com você, que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, ele conforme a imagem do seu Filho, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Esse chamou, ele justificou. Esse que ele justificou, ele também glorificou. À vista destas coisas, olha que coisa interessante. Quem pode ser contra nós? O primeiro argumento que Paulo usa para dizer que ninguém pode ser contra nós: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Chamou você, predestinou você, justificou você, perdoou você, glorificou você. À vista destas coisas, quem será contra nós? Então veja bem o raciocínio aqui de Paulo. Se Deus conheceu você, amou você antes da fundação do mundo, se Deus predestinou você para ser a imagem conforme o Filho de Deus, se Deus chamou você pela pregação do Evangelho, se Deus justificou você dos seus pecados, se Ele já glorificou você, então, à vista destas coisas, quem pode ser contra você? Quem? Se Ele fez tudo isso, quem pode ser contra nós? Ou quem será contra nós? Todas essas coisas, irmãos, são a nosso favor. Todas essas coisas foram feitas por Deus para o nosso favor e o nosso benefício. Quem pode ser contra nós à vista destas coisas que Deus já fez? Que Deus já fez na cruz do Calvário, começando na eternidade, passando aqui pelo tempo presente e culminando no espaço, no futuro. Esse é o primeiro argumento. À vista destas coisas, chamou você, predestinou você, justificou você, perdoou você e glorificou você. À vista desta, quem será contra nós? O segundo argumento para responder essa pergunta que ele faz aqui, quem será contra nós, está no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o fato aqui é que ninguém menos que o Todo-Poderoso elaborou o plano de salvação, ninguém menos que o Criador dos céus e da terra, o autor de todo esse processo da redenção, da história da humanidade. Se Ele é por você, se Deus é por você, esse que criou o universo, que planejou todo o plano da redenção, da história da humanidade, quem será contra você? Quem será contra nós? Ou seja, o Pai planejou na eternidade, o Filho encarnou no tempo e no espaço e cumpriu o plano do Pai,
o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, que veio habitar na igreja, santificar a igreja, selar a igreja com as primícias do Espírito Santo, fazendo com que essa igreja seja a herança futura de Deus. Então, se Deus é por nós, Ele e ninguém mais é superior a Ele que possa fazer isso por você, que possa fazer isso por nós. Ele é o Todo-Poderoso que fez isso por você. Quem pode ser contra você? Esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo. Por isso, se Ele é por mim, quem será contra nós? Isso me dá segurança do que eu sou salvo. Isso me dá segurança da minha salvação. Se Deus é por mim, a gente está falando de Deus. Quem será contra você que creu no Senhor? O terceiro argumento para essa primeira pergunta, o terceiro argumento aqui, está no versículo 32, que é um argumento do maior para o menor. Veja bem, aquele Deus que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós os entregou. Aí vem o argumento do apóstolo Paulo. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É como se Paulo dissesse assim: o mais difícil eu já fiz, que foi o quê? Dar meu filho por você. Ele não poupou Jesus Cristo. Porventura não nos dará as outras coisas que Ele prometeu? E isso me dá segurança. Então, aqui o argumento de Paulo, o maior eu já dei, eu já fiz. Por que eu não vou fazer o menor, que é as outras coisas? Por que eu não vou fazer o menor, o mais fácil? É claro que eu vou. Então veja bem, irmãos, como é interessante esse argumento aqui. Então quem faz o maior também faz o menor. Quem dá, por exemplo, um presente melhor e mais caro, também dá um presente menor e mais barato. Você quer um presente maior do que Jesus Cristo na sua vida? Ele já deu, Ele não poupou, mas esmagou. Deus Pai, pensando no sofrimento do Filho, não reteve, não colheu o seu braço, mas continuou o seu plano de redenção, fazendo com que o seu Filho sorvesse sozinho todo aquele cálice do meu e do seu pecado. Então Ele já fez o maior. Por que Ele não faz o menor? É claro que Ele faz, e isso me dá segurança de salvação. Quem será contra você, se você crê nisso? Ele não poupou o Filho, não nos dará graciosamente, gratuitamente, de bom grado, todas estas coisas. Amém? Que pergunta! Paulo já sabendo a resposta, trazendo segurança ao povo da igreja de Roma. Então veja aqui o texto, irmãos. Deus já deu o maior, seu único filho, tudo mais vem com Jesus Cristo. Esses são os três argumentos aqui para responder a primeira pergunta, do apóstolo Paulo. Quem será contra nós? Resposta, ninguém. Por quê, pastor? Por quê? Porque à vista destas coisas, Deus fez por nós, inclusive dar o seu único filho por nós. Aí vem a aplicação. Contudo, preste atenção na aplicação. Contudo, e eu gostaria de perguntar: o que será daqueles que Deus não é por eles? O que será daqueles, se Deus é por nós, à vista dessas coisas, ninguém pode ser contra nós, que não poupou o seu próprio filho, mas, contudo, aplique isso para o seu coração. O que será daqueles que Deus não é por eles? O que será daqueles que Deus, na verdade, é contra eles? Contra eles.
O que será daqueles contra quem a ira, o poder, a santidade de Deus estão preparados para julgar e condenar os pecados da humanidade no dia do juízo? O que será desses que não se curva a Jesus, que não se rende a Jesus? O que será? Porque lembra que Paulo dá uma sentença, mas ele vem fazendo contraponto, e isso é aplicação para nossas vidas, toda a igreja, todos nós. O que será daqueles em quem Deus não é a favor? Pense nisso, porque se você pensar no que está escrito aqui, o amor de Cristo vai constranger o seu coração. Deus chama você hoje a olhar essa sua situação e ver se você é um desses nós aqui, nós. Quem será contra nós? Segunda pergunta de Paulo, para assegurar. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Versículo 33. Ele diz, essa é a pergunta dele. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele mesmo responde. É Deus quem os justifica. Note que no versículo 31 ele usa o nós. E agora ele muda para eleitos. Por quê? Porque eleitos é uma maneira pelas quais a palavra de Deus se refere ao povo de Deus. Aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles por quem Cristo conheceu, predestinou, justificou, chamou e glorificou. São eles aqui, os eleitos de Deus, o povo de Deus escolhido, o povo de Deus. Então Paulo aqui, em vez de dizer nós, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando ele usa aqui, irmãos, quando ele faz essa pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, não significa que não exista acusação contra esses eleitos. Veja bem, não significa que não há nenhum tipo de acusação contra esse povo aqui, que ele está falando. Existe, e existe muito. Nós poderíamos começar, por exemplo, nós, perguntando ao nosso vizinho, se existe algum tipo de acusação. Nós poderíamos perguntar ao nosso cônjuge, se existe algum tipo de acusação. Algum colega na faculdade, no colégio, no trabalho, se existe algum tipo de acusação. Então ele não está falando que não exista algum tipo de causa de acusação. Ele não está falando disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tudo que Paulo fala aqui, né, nesse aspecto aqui, é que sua consciência vai lhe acusar que existe algum tipo de condenação, aliás, de acusação na sua vida. E o que é pior, irmãos, é que você sabe, a sua consciência vai lhe acusar, porque o Espírito Santo está em você. Mas a razão pela qual ninguém vai intentar acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus, a resposta está no final do versículo 33. A resposta está aí. É Deus quem os justifica. Ou seja, é o próprio Deus quem nos justifica. É o próprio Deus que diante de tais acusações são feitas, que Ele nos justifica. É o próprio Deus. Esse Deus aqui, contra quem nós pecamos, nós quebramos a sua lei, nós transgredimos a sua aliança, contra quem nós pecamos, é esse Deus aqui quem pode e quem vai nos justificar diante das acusações. Foi Deus quem nos justificou de todas elas. De todas elas. Ou seja, Deus atribuiu, veja bem, aos seus eleitos uma justiça tão perfeita, que nenhum homem, nenhum anjo ou demônio
pode encontrar qualquer falha a ponto de que no dia do bema de Cristo, no dia do tribunal de Cristo, não haverá absolutamente nada que possa se levantar contra os eleitos de Deus. Mas, como eu disse, não há que não haja, não há que não tenha algum tipo de acusação ou que nós não cometa algo de errado. Não é isso. Mas aqui é que Deus cobriu esses eleitos com a justiça tão perfeita, que essa justiça do Filho de Deus, que ninguém pode intentar acusação contra esse povo. Por quê? Porque é Jesus Cristo quem os justifica. É Cristo quem os justifica. Portanto, irmãos, esses eleitos plenamente estão justificados. É o próprio Deus quem justifica. Por isso, ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. É por isso que ele, os eleitos, pode dizer com certeza: eu tenho certeza de salvação. É Deus quem me justifica. Irmãos, a minha certeza de salvação não está baseado na minha santidade, não está baseado na minha inocência, ou na minha pureza, porque certamente elas não existem. A minha salvação está baseado no justo, puro e reto Senhor de toda a terra e de todo o céu, que encarnou e me justificou quando eu me curvei a Ele, quando eu me arrependi dos meus pecados. Por esse motivo aqui, irmãos, nós podemos ter certeza de vida eterna. Aí vem a aplicação. Contudo, preste atenção, os que não creem em Jesus Cristo, os que não se curvam diante de Jesus, não faz Jesus do seu Senhor e Salvador, os que estão em estado de incredulidade, não creem, eles estão debaixo de todas as acusações que vêm contra o pecador, e que eles já cometeram por toda uma vida, e um dia, será cobrado por todos os seus atos. Essa pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é: ninguém. Por quê? Porque é Deus que me justifica, justifica você que creu. Mas se essa pergunta é feita para a pessoa que não se curva, se ela é feita para as pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo, a resposta é: quem tentará acusação contra os descrentes? Todo mundo, inclusive Deus, por conta dos nossos pecados. Mas é Cristo, é Deus que me justifica. Mas se ela é feita para o descrente, quem tentará acusação contra os descrentes? Todo mundo, inclusive Deus. Inclusive Deus. Pense nisso e até o final você responda a Deus. Terceira pergunta que Paulo faz aqui no texto e nos assegura: quem os condenará? Quem os condenará? Versículo 34. Aqui é uma extensão, né? É uma continuação, a extensão do versículo 33. Quem tentará acusação? Ninguém, porque Deus quem os justifica. Portanto, versículo 34, ele pergunta: quem os condenará? Ou seja, não somente eles não podem levantar acusação, como também não podem condenar. Olha que maravilha! Não podem intentar acusação contra os eleitos de Deus, mas também não podem condenar. E aqui, mais uma vez eu repito, não é que nós não mereçamos a condenação, nós merecemos a condenação, nós somos pecadores. Não é que não haja razão de sermos condenados, as pessoas têm toda razão de se levantar e nos condenar. Por quê? Porque nós pecamos contra elas,
nós pecamos contra o nome delas, nós pecamos contra as coisas delas, como por exemplo, cobiçamos a mulher do próximo, cobiçamos o marido, cobiçamos os bens, cobiçamos as coisas, então nós pecamos. Então tem motivos para alguém se levantar, pessoas se levantar e nos condenar. Os anjos poderiam se levantar e nos condenar, embora tenha tido uma parte que se rebelou, mas a outra parte se manteve no seu habitat original, contemplando a face de Deus, e de muitas vezes, nós que cremos, viramos as costas para Deus. Então os anjos poderiam se levantar e nos condenar. Os demônios poderiam se levantar e nos condenar, porque de muitas vezes somos coniventes com esse sistema que está aqui no mundo, e nós somos, dando um jeitinho ali, e somos coniventes com esse sistema, em que os demônios e o capiroto maior está a comando. E aí nós somos coniventes, então os demônios poderiam se levantar e nos condenar. A criação toda, a natureza toda poderia se levantar e nos condenar. Por quê? Por causa do nosso pecado, a criação geme em estar presa no cativeiro por conta do nosso pecado. Ou seja, não falta quem nos condene. Quem nos condene. Porém, a razão aqui, pela qual Paulo fala aqui, de não sermos condenados, não é porque não há causa de condenação, mas está arraigado em 4 coisas que Paulo fala aqui, para responder essa terceira pergunta. 4 coisas. A primeira coisa aqui o primeiro argumento: quem nos condenará? Resposta: ninguém. Por quê? Porque foi Cristo, olha o texto, foi Cristo quem morreu. O texto fala de salvação e de condenação. Então, foi Cristo quem morreu. Aqui está implícito que a condenação é a morte. Então, se Cristo já sofreu a condenação da morte em meu lugar na cruz do Calvário, e não outro, mas Ele já morreu, quem pode me condenar se Cristo já pagou o meu preço pela condenação? Quem? Quem pode me condenar? Porque a condenação aqui é a morte, só que Ele já morreu, em meu favor, em seu favor, amém, queridos? Você tem certeza disso? Então, aqui, ninguém pode me condenar. Por quê? Não pode condenar você, pastor Costa? Porque Cristo, eu já reconheci, já me dobrei, já me humilhei. Cristo foi quem morreu naquela cruz por mim. Esse é o primeiro argumento que Paulo diz: ninguém pode nos condenar. Cristo foi quem morreu. Outro argumento, o segundo foi Cristo quem ressuscitou. O segundo argumento de Paulo, ou seja, Ele não só morreu, como também ressuscitou, ou seja, Ele venceu a morte, rompeu os grilhões da sepultura, surgiu triunfante, como meu representante legal. Jesus Cristo é o seu representante legal. Se Ele for, ninguém pode lhe condenar, porque tanto Ele morreu, como também ressuscitou, quebrando o poder da morte, ressurgindo triunfante, ao meu e ao seu favor. Então, irmãos, ninguém pode nos condenar. Ele, Jesus de Nazaré, já está livre da condenação. Ele morreu e ressuscitou, e é o meu representante legal diante da humanidade, caída com Adão. Terceiro argumento: Cristo está à direita de Deus Pai. Então, depois dele realizar a perfeita salvação, consumando o plano redentor do nosso Pai, ele subiu e assentou-se à direita de Deus, e lá ele foi glorificado. Lá Jesus Cristo foi exaltado, recebendo todo o poder no céu e na terra. E nós que cremos nesses atos, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O quarto argumento aqui: e também intercede por nós.
além disso, além dessas coisas, também, Paulo diz aí no versículo, além dessas coisas, também intercede por nós. Interceder é alguém pedir ao nosso favor, a favor de alguém, a outra pessoa. Jesus Cristo intercede pelos escolhidos, pelo povo, diariamente, constantemente, dizendo o seguinte: diante do Pai, ele está à direita do Pai. Pai, olha o pastor Costa, ele caiu. Olhe, veja, ele é teu filho, e foi por ele que o Senhor me enviou para morrer numa cruz, e foi por ele que eu ressuscitei, e foi por ele, Pai, que o Senhor o amou, que o Senhor me enviou. Pai, não deixe que ele caia por muito tempo. Ele intercede por você. Esse é o argumento que Paulo usa para dizer e responder essa pergunta aqui: quem me condenará? Diante disso, irmãos, desse sumo sacerdote, intercessor, representante legal, justificador e defensor diante do Pai, quem nos condenará? Quem poderá nos condenar diante da obra completa e perfeita de Jesus Cristo? Contudo, aí vem a aplicação. A terceira: o que será daqueles por quem Cristo não morreu? Porque a morte de Cristo, ela é suficiente para toda a raça humana, mas ela é eficiente, percebe? Eficiente para aqueles que creem, para aqueles que se rendem, para aquele que se curva. Então essa morte, se não se crê, se não se curva, quer viver os desejos do seu coração, quer viver a sua vida sem se curvar a Jesus, essa morte não é para você. E aí a aplicação é: se Ele morreu por mim, ressuscitou por mim, e intercede por mim, e por isso nenhuma condenação há, pense, o que será daqueles que não aceitam essa morte? Porque Cristo não morreu. O que será desses por quem Cristo não ressuscitou, não intercede? O que será? Por quem Ele não ressuscitou, e por quem Ele não é um representante legal, e por quem Ele não intercede à direita do Pai. Ou seja, o que será de nós, irmãos, sem Jesus? O que será de nós, com todos os nossos pecados, com toda a nossa culpa, com toda a nossa condenação, que aguarda com justiça por causa dos nossos pecados? O que será de nós? O que será de você sem Jesus Cristo? Pense nisso. Última pergunta do apóstolo Paulo. Está aí no versículo 35. Me acompanhe. Quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? A resposta aqui é mais longa um pouco, né? Mas temos tempo. Por que mais longo um pouco? Porque essa daqui resume as outras três. Quem nos separará do amor de Cristo? Então acompanhe o raciocínio de Paulo junto comigo. Deus é por nós, ninguém nos condena, ninguém se levantará acusação contra nós. Por quê, pastor? Por causa do amor de Jesus. Amém? Por causa do amor de Jesus Cristo. Essa resume o amor de Cristo. Essa é a razão. Não havia outra razão, mas essa é a razão, para que Deus é por nós, para que não há condenação, nem acusação, por causa do amor de Jesus. Não havia, irmãos, nada em nós para fazer tudo isso que Deus fez por mim e por você.
nada, não havia nada de bom para que Deus fizesse isso aqui. Mas por causa do amor de Cristo, Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há condenação, porque é Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação? Ninguém, porque é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Ninguém, porque foi Ele quem morreu, ressuscitou e intercede. Por isso, por conta do amor de Cristo, aqui. Então, diante disso, quem nos separará do amor de Cristo? Resposta: nada. Nada, nada. Paulo faz duas listas aqui. A primeira lista está do verso 35 ao 37. Note aqui nessa primeira lista, se refere ao sofrimento, né? Vamos ler junto comigo. A primeira lista do verso 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, como está escrito, fomos entregues à morte. Por amor de ti fomos entregues à morte continuamente, dia todo, considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa primeira lista aqui, para responder essa última pergunta de Paulo, ela trata dos sofrimentos aqui nesse mundo, né? Então eram sofrimentos reais que o apóstolo Paulo passava e queria mostrar aos leitores dele lá em Roma, inclusive aqueles irmãos que eram jogados no Coliseu, aos leões, né? Ele começa a tratar e dar essa lista, o que pode nos separar do amor de Deus? E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Só que tem um detalhe aqui no texto. Paulo pergunta: quem nos separará? Só que ele responde: o quê? O que nos separará? Ou seja, a resposta a essas coisas é uma grande relação aqui que ele diz: será a tribulação? Tribulação, será os sofrimentos gerais, o sofrimento geral que você passa? Ele diz: será a angústia que pode separar do amor de Deus? Angústia é a sensação causada pelas dificuldades que enfrentamos nessa vida. Será que isso pode separar do amor de Deus? Será que a perseguição é por você defender a fé em Jesus Cristo? Será que é por conta disso que pode separar essas perseguições? Né? Até mesmo dentro da família, irmão, ficar intrigado com o irmão, não querer falar porque você agora aderiu, aliás, você agora reconheceu Jesus por meio dessa fé. Será que é fome, nudez ou perigo? Ou seja, fome, nudez, perigo é aquela situação que gera pobreza, miséria, algo do tipo que você não tem nem o que comer, nem o que vestir. Perigo gera prisão, gera morte. Será que essas coisas que vai lhe separar do amor de Deus? Aí ele diz mais: a espada, ou seja, trazendo aí a perda da vida pelo soldado romano decapitado. Será que é essas coisas que vai separar você do amor de Deus? Será que é o sofrimento desta vida? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será que essas coisas que me separará do amor de Deus? Será que essas coisas? Paulo responde isso de duas maneiras, irmãos. De duas maneiras. A primeira maneira está no versículo 36. Olha, me acompanha aí. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. A primeira maneira que Paulo lhe assegura que nada lhe separar, é que você já deve entender em seu coração, que o crente é como uma ovelha marcada para a morte, marcada para sofrer. Pastor, onde é que está escrito isso? Paulo aqui faz uma citação do Salmo 44, versículo 22, em que o povo de Deus da antiga aliança era como ovelha marcada para morrer, era como ovelha muda para o matadouro. Salmo 44, versículo 22, ele assegura o povo, diz o seguinte: por amor de ti, lá no Salmo,
somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. O que Paulo está dizendo aqui? Que ser crente, ser cristão, é ser uma ovelha marcada para morrer. Você não sabe quando é que vai ser, nem eu, mas ser crente é isso aqui, está escrito, dizendo o quê? Lá no Antigo Testamento, somos como ovelhas marcadas para a morte, o dia todo. Por isso que Paulo diz, não fiquem perplexos com a perseguição, com a nudez, com a fome, com a tribulação, não fiquem, porque vocês são ovelhas escolhidas por Deus, para testemunhar de Deus no mundo, para sofrer. E isso me dá certeza, isso me assegura, porque está escrito. Porque está escrito. E às vezes eu fico me perguntando, talvez vocês também se perguntem, como é então que a teologia da prosperidade prospera tanto? Homens desonestos, pregando uma coisa que não é promessa de Deus, pregando uma coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. A teologia da prosperidade diz assim, se Deus lhe ama, então você vai ser próspero, Deus vai fazer você bem sucedido, Deus vai fazer com que você seja saudável, Deus vai fazer com que você seja rico, Deus vai prosperar, vai resolver seus problemas, Deus vai arrumar um casamento para você. Deus vai fazer tudo isso na sua vida quando eu vejo o contrário nas Escrituras. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, somos como ovelhas. O que é matadouro? O que é matadouro? Marcadas para o matadouro, escolhidas para o matadouro. Somos como as ovelhas assim. Jesus Cristo nunca prometeu algo aos seus discípulos desse tipo que a teologia da prosperidade ensina. Muito pelo contrário. A promessa de Jesus Cristo era o seguinte: querem ser meus discípulos? Neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque a porta é estreita. Isso ele prometeu. Mas a vida eterna vocês terão. Estarão comigo para todo sempre. Outra maneira que Paulo responde a essa pergunta aqui, diz com relação no versículo 37, que ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Por dois motivos. Primeiro, Deus, nada, à vista dessas coisas aqui, nada poderá nos separar do amor de Deus. Os sofrimentos não nos separam do amor de Deus, a não ser que você não seja filho de Deus, a não ser que você não seja aquele em quem não há mais condenação. Aí você corre mesmo, aí você vai embora, aí você, perna para quem te quer, isso aqui não é para mim não. Mas os sofrimentos não nos separam do amor de Deus, esse é o primeiro motivo. O segundo, ao contrário, sabemos que o sofrimento nos empurra cada vez mais a sermos íntimos de Jesus Cristo. O crente verdadeiro, aqueles que não há nenhuma condenação, quanto mais sofre, mais ele é mais íntimo de Jesus. Está aqui, é isso que eu vejo aqui. Está aqui no texto. Quanto mais sofre, mais ele se apega a Jesus Cristo. Um exemplo maior, dos maiores, é Paulo e Silas na prisão. Eles louvam. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aí você chega na teologia da prosperidade, o pastor vai pregar um sermão e diz assim: 10 passos para você ser vencedor. 10 passos para você, aí começa a listar. O vencedor
que é filho de Deus e que é de Jesus Cristo é aquele que tem um carro do ano, é aquele que é bem sucedido profissionalmente, academicamente, é aquele que começa a listar o que tudo de bom nessa vida e nessa terra que é lícito, e é para você ir atrás. E aí começa a dizer, esse é o vencedor. Mas o que eu vejo aqui, que para Paulo aqui ser vencedor, é passar por todas essas coisas, sem abandonar a Jesus, é passar por tudo isso aqui, permanecendo em Jesus Cristo, e amando Ele cada vez mais. É isso que é ser vencedor. Aliás, o texto diz, em todas essas coisas, que coisas? Esses sofrimentos aqui, em todas essas coisas não somos vencedores, como a teologia da prosperidade prega, você é um vencedor, carro do ano, você é um vencedor, apartamento em cobertura ali, você é um vencedor. Eu não quero ser vencedor como eles pregam, eu quero ser mais, aqui está dizendo mais que vencedores. Em que? Em todas essas coisas. Que coisas? Aqueles em quem não há nenhuma condenação, aqueles em quem Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que ninguém intentará acusação contra esse povo, porque é Deus quem o justifica. Aqueles em quem não há condenação, porque foi Cristo que morreu e ressuscitou, e intercede por nós na direita, na destra do Pai. Aqueles aqui que nada poderá nos separar do amor de Deus. Que coisas? Fome, nudez, perigo, perseguição, espada. São essas coisas. Nada. E em todas essas coisas somos vencedores, não é assim? Não, somos mais que vencedores. Está aqui no texto. Mais que vencedores. A segunda lista aqui do apóstolo Paulo, para ele afirmar isso em nosso coração, no versículo 38 e 39, ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda lista aqui, para ele confirmar isso em nosso coração, da quarta e última pergunta, ele fala dos poderes do mundo, visíveis e invisíveis. Ele fala do presente e ele fala do futuro. Me acompanha a lista. Morte não pode nos separar do amor de Deus, nem a vida, com todos os seus atrativos, prazeres e deleites, não pode separar do amor de Deus. Nem os anjos, criados por Deus, na verdade eles ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação, não pode. Nem os principados, que são os poderes humanos aqui deste mundo, que provavelmente Paulo está se referindo ao Império Romano. As coisas do presente, não existe nada, coisa alguma, hoje que possa nos separar do amor de Deus. E ele diz mais, nem as coisas do porvir, não existe nada no futuro que vai acontecer com o crente, que possa nos separar do amor de Cristo, nem poderes, como Satanás, e sua gangue, também não pode separar do amor de Cristo, nem a altura, que aqui é uma referência ao céu, com todo o seu encanto, onde habita paz, justiça e alegria, poderá nos separar do amor de Deus. E nem a profundidade, aqui ele se referindo ao mundo inferior, aos terrores do inferno, poderá nos separar do amor de Deus. Então, Paulo ele aponta para todos os lados. Olha o que ele diz: nem o futuro, nem o presente, nem lá em cima, nem aqui embaixo, nem as pessoas que possamos tocar, que é os poderes desse mundo, nem as coisas invisíveis, os seres, os anjos, nem
as visíveis. Em resumo, Paulo diz que nada, aonde está? No final do versículo 39, no final do versículo 39, nem qualquer outra criatura, nada, nem a criação de Deus, nada que Deus criou, que exista no universo, possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta que se faz agora: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Você é salvo ou não? O que diremos, pois, à vista destas coisas aqui? Irmãos, é nisso que se baseia a nossa salvação. É nisso aqui que se baseia a nossa segurança de salvação. Aqui está todos os argumentos dado por Deus para você colocar com convicção em seu coração da salvação, porque ela é perfeita, ela é eterna a nossa salvação. E uma vez vinda de Deus, uma vez Cristo consumou esse plano, e uma vez Ele entregou, outorgou o Espírito Santo para habitar naqueles que creram, nada pode impedir, e ninguém pode impedir que Deus vá até o final naquilo que Ele começou em seu coração. Ele começou? Ele começou, amém? Ele começou no seu coração a boa obra de salvação. Então nada e nem ninguém pode impedir que Ele termine essa obra de salvação. Contudo, a última aplicação para a gente encerrar. E eu espero que nessa noite, irmãos, não só você que assegure isso no seu coração, que tenha essa certeza, segurança de salvação, mas para que você tenha essa certeza, não é você olhar para dentro do seu coração. Quando você olha para dentro do seu coração, vai gerar dúvida se você é salvo ou não. Você precisa olhar para a cruz. O nosso coração é corrompido e ele nos engana, dizendo: eu estou salvo porque eu venho à igreja, porque eu canto, porque eu oro, porque, e aí o sentimento gerado no coração, dizendo que você é salvo, e passa a vida toda na igreja e acorda no inferno. Não olhe para o seu coração, olhe para isso aqui, e viva isso aqui, a palavra de Deus. Creia nisso aqui. Se Deus é por nós, e eu espero que hoje à noite você possa olhar para a cruz de Cristo que nos visita, porque o seu coração, ao olhar para lá, você não vai encontrar certeza de salvação lá. Eu espero que hoje à noite você que nos visita tome essa decisão, se renda a Jesus Cristo. Eu espero que você faça Jesus do seu Senhor, Senhor de sua vida e Salvador de sua alma, e assim você possa dizer convictamente, asseguradamente: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Quem tentará acusação, você poderá dizer, se rendendo a Jesus. Quem tentará acusação, quem pode me acusar diante de Deus? Quem me condenará? Quem? Quem me separará do amor de Cristo? E aí vem essa aplicação do seu coração. Você pode dizer isso hoje à noite, com toda segurança. Que Deus lhe conceda, irmãos, graça, e eu espero que até o final desse hino que nós vamos louvar, você faça de Jesus o seu Senhor,
e Salvador de sua alma. E Salvador de sua alma. Para que saia daqui hoje à noite com a certeza de salvação. De salvação. Vamos louvar esse hino. Enquanto eu oro, a equipe chega, você fica de pé, ora por esses amigos visitantes que nos visita, que a palavra confrontou, que a palavra chegou aos ouvidos, que possa descer ao coração, com todas essas aplicações aqui que está no texto, dada por Deus aos nossos corações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não é por você, todo mundo é contra você, inclusive Deus. Quem intentará acusação contra nós? Ninguém, porque é Deus que nos justifica. Mas se não for Deus que nos justifique, todo mundo nos acusará, inclusive Deus. Quem nos condenará? Ninguém, porque foi Cristo quem morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas se Ele não morreu por você, porque você não reconheceu essa morte, essa ressurreição, essa intercessão, o que será de você? Você pode hoje à noite dizer: quem nos separará do amor de Deus? Com toda certeza. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa aplicá-la, ó Deus, de forma prática em nossas vidas. E agradeço por esses sermões, ó Deus, trazendo edificação ao Teu povo, glórias ao Teu nome e alegria no meio do Teu povo. E agradeço também, ó Deus, pessoas que o Senhor os trazem à Tua casa, a ouvir o Teu Evangelho, Teu poder, que quebra corações, que faz com que, ó Deus, o homem entenda a necessidade de fazer parte desse nós, de fazer parte daqueles em quem nenhuma condenação há. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra me confronta o Seu povo, mas também nos acalma, nos tranquiliza de tantas dúvidas que advém, que se levanta por nossa conduta de vida, por nossas atitudes, ações e omissões, por um viver que não lhe agrada. Mas a Tua palavra nos chama e nos impulsiona e inclina a olhar para a cruz e não para esse sentimento, não para as circunstâncias. Obrigado, Deus. Saiamos daqui hoje à noite convictos, seguros da promessa que o Senhor nos fez de vida eterna, de perdão de pecado, de justificação, de reconciliação com o Senhor, de amizade com o Senhor, de viver por toda a eternidade com o Senhor.
Obrigado, Deus. E nada nos separará do amor de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar esse hino. E aí você abre o seu coração, louva com a gente. E sai daqui seguro da sua salvação. E você que ainda não é crente, sai daqui pensando em todas as aplicações. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Do amor de Cristo será tribulação. Vamos cantar todos juntos. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Diga: porque eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nada, nada, diga: nada pode me separar. Poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em quem? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo.
Amém, né? Deus possa estar agindo no coração de vocês, através da palavra de Deus, assegurando todas essas verdades em seu coração. Se você que nos visita, que entendeu a palavra de Deus, que entendeu que se Deus é por nós e você não está incluso nesse nós, se renda a Jesus, se renda a Jesus Cristo. Porque se Deus não é por você, o que será de você sem Jesus Cristo? Tem alguém que quer se render a Jesus? Quer entregar a vida a Cristo? Quer fazer de Jesus o seu Senhor, Salvador de sua vida? Porque entendeu a necessidade, não é porque eu esteja o convidando, porque entendeu. Se Deus é por nós, mas eu não estou incluso nesse nós, Deus então é contra você. Não? Então que Deus, que a graça de Deus, a paz de Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Vamos ao nosso café.